Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para conversar com os meus sextos anos e com quem quiser, é claro. Livro didático de português, se liga na língua. Vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Já tem vídeo aqui das páginas 76 e 77 e outro lá para frente também. Vamos voltar, fazer páginas 74 e 75. Já fizemos em sala de aula, mas eu quero que o vídeo fique gravado. Temos uma turma que está sem livros didáticos, né, minha gente? E aí a gente vai trabalhando da maneira que der, tá? As crianças das turmas A e B emprestam seus livros para a turma C, porque assim a gente estuda. E aqui na aula gravada, na videoaula da própria professora... Ai, desculpa, tô batendo no microfone. Na videoaula da própria professora, a turma pode estudar em casa, estudar na companhia de mamãe, na companhia de irmã mais velha, da aula de reforço, o que for, tá, meu amor? Mas aqui a professora tá com você. Eu vou explicar tudo que tem nas páginas 74 e 75. Começando aqui em cima, ó, vou colocar a imagem aí na frente. Daqui a pouco eu tiro as fotos das imagens e coloco, tá, minha gente? Quando eu for editar. Dá trabalho, mas eu faço com muito amor isso aqui, tá, minha gente? História em quadrinhos, imagens e palavras em ação. Interessante o título, né? O título já antecipa o que nós vamos trabalhar. Histórias em quadrinhos, imagens e palavras em ação. Temos um desenho e temos falas, né? Vamos ver como é que isso fica em ação. O desenho dá uma ideia de ação, né? Você costuma ler gibis? Muitas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, gostam de histórias em quadrinhos. Gente, esse principalmente crianças e adolescentes aí é desnecessário, né? Pessoas adultas podem gostar livremente, tá, gente? Todo mundo pode gostar. Gostam de histórias em quadrinhos. Neste capítulo vamos estudar esse gênero textual para conhecer melhor suas características. Para iniciar os estudos, leia a tira produzida por Fernando Gonçalves e responda às questões. As tiras ou tirinhas são histórias em quadrinhos curtas, que ocupam poucos quadros, que formam uma tira, né, gente? Chamamos de tira ou de tirinha aquela que tem só uma tira, como essa, que é o assunto aqui da página 74. Essa é uma tirinha, porque tem só uma tira. Uma história em quadrinhos tem várias tiras, ou até passa por páginas, né? O gibi às vezes tem várias páginas, uma mesma história. É histórias em quadrinhos, vários quadrinhos. A tirinha é uma história em quadrinhos formada por apenas uma tira. Às vezes tem dois quadrinhos, 3, 4, mas o importante é que tenha só uma tira. É chamada tirinha por isso, tá, minha gente? Fácil, né? Se eu perguntar na prova o que é uma tirinha, você já sabe dizer. É só lembrar o que eu estou explicando aqui. Você estuda, assiste ao vídeo até o final e assiste com o caderninho do lado, com o livrinho do lado, tá? Se você não tem o livro, tudo bem, assiste com o caderno, porque você vê aqui, eu estou mostrando tudo para vocês, o que está nas páginas estudadas, tá, minha gente? Agora estamos na 74. Então, se você não tem livro, não se aperreie, não. A professora está aqui para isso, tá, meu amor? É só acompanhar e com o caderninho do lado, anotando isso. Já expliquei o que é uma tirinha, né? Coloca aí com as suas palavras o que você entendeu. Tá, minha gente linda? Leitura 1, a tirinha de Níquel Náusea. O autor é Fernando Gonçalves. Chega o Thor aí, né? Temos Thor e duas meninas no primeiro quadrinho. No outro quadrinho temos Odin e Thor, tá bom? Vamos lá, primeiro quadrinho. Veja que são imagens e palavras em ação. Thor tá andando, né? Ele vai andando. Você percebe o movimento pelo desenho. O desenho mostra pela postura que ele está, né? Tem uma perninha levantada, as pernas estão separadas e uma um pouco levantada. Significa que ele está andando, né? Então temos uma ação, tá? Odin está me chamando para uma missão. E as meninas, oh! Depois outro quadrinho, mais para cima. E a missão era simplesmente colocar um quadro na parede. Desvendando o texto. Temos 3 questões aqui, antes de ler uma outra parte. Vamos ver, vamos fazer, tá? Primeira questão. Que palavra empregada por Thor no primeiro quadrinho sugere que ele tem algo importante para fazer? Olha só, gente, já que o quadrinho
E aqui nós temos uma tirinha com apenas 2 quadrinhos. Ele deve passar uma história de forma rápida, curta, né? Porque senão fica muito chato. Imagina se toda a narrativa tiver, né, feita. Fica muito chato. Nós temos que colocar bem ligeirinho a história. Thor chega falando sobre uma missão. A palavra empregada por Thor no primeiro quadrinho, que sugere que ele tem algo muito importante a fazer, é a palavra missão. Tá, minha gente? Muito fácil, entenderam? As crianças acertaram isso, muita gente respondeu: professora, missão. Fácil demais. Questão 2. Qual é o sentimento expresso pela interjeição? Oh, na fala das moças. Veja aí a classe de palavras interjeição, muito presente nas histórias em quadrinhos, né? Nós temos as meninas fazendo oh! E aí isso expressa a admiração que elas têm por Thor, né? Elas estão admiradas com o fato de que ele tem uma importante missão para cumprir, e também porque pela figura dele, né, usando aquela roupa de super-herói com o martelo mágico que ele tem, né, que é o elemento de poder dele, de força e poder dele, e ele muito musculoso e passando e dizendo que tem uma missão. As meninas fazem a interjeição oh! Questão 3. Explique de que maneira a reação das garotas gera uma expectativa em relação à ação do herói. Gente, nós temos uma expectativa no primeiro quadrinho de que Thor tem uma grande missão para salvar o universo, né? E quando as meninas reagem com admiração, fazendo apaixonadinhas, claro que também reforça a expectativa de que a missão que Odin tem para Thor é incrível, extraordinária, tá? Faz parte da expectativa, sim, tanto a postura do Thor e a fala dele, quanto a reação das meninas. Parece que Thor vai salvar o universo. É muito fácil. Agora tem uma caixinha aqui, ó, aqui embaixo na página, tá? Se essa tira fosse minha. E aí nós vamos pensar em refazer a tira, modificando alguma coisa. E o conceito de estereótipo. Estereótipo é uma ideia que se fixou culturalmente. Na tirinha de Gonçalves, por exemplo, a representação de apenas moças admirando Thor reproduz certa visão da mulher como frágil e dependente do homem. Como você faria o quadrinho para evitar o estereótipo? Eu nem diria como frágil e dependente do homem, eu diria como tola, né? Ficar na tietagem, né? Como tola. E aí nós tiraríamos, para modificar esse quadrinho, tirar esse estereótipo, né? De que Thor, por ser homem, musculoso, não sei o que lá, herói, atrai o público somente de mulheres apaixonadinhas. Vamos colocar aí umas mulheres que estejam com outros tipos de roupas. Vamos botar famílias, uma mulher, talvez uma mulher trabalhadora, uma mulher com uma criança no braço, uma mulher, ou um homem também com criança no braço, homens e mulheres juntos. Talvez até alguns rapazes apaixonados por Thor, por que não? O que é que tem? Alguma coisa assim, tá? Tiramos aí só o público só de mulheres e coloca outros públicos, famílias, crianças, né? Meninos que podem querer ser igual a ele, homens, mulheres, idosos, qualquer pessoa, tá? Qualquer outro público, um público mais variado. Tiraria o estereótipo de que só menininhas tolas é que vão atrás, né? Esse jeitinho de tola aí que elas ficam admirando o Thor. Vamos colocar mais gente para admirar o herói, né? O herói vai salvar o universo, afinal de contas. Todo mundo pode se interessar, né? Não somente por uma questão sexista. Questão 4. Para criar um dos personagens da tirinha, Fernando Gonçalves inspirou-se no Thor da mitologia nórdica. Que elementos da pintura reproduzida no box a seguir permitem essa associação? Vamos ver aí, né? Temos uma imagem do Thor num quadro de 1872. E aí vamos comparar o Thor do desenho e o Thor da tirinha, né? E o Thor deste quadro. Óleo sobre tela. Nós temos, nos dois casos, o Thor é musculoso, só que na tirinha as pernas dele são finas, né? Aqui no quadro ele tem as pernas musculosas também. Thor é loiro nas duas,
tem aí esse tipo de vestimenta, só que na tirinha ele tá de preto e no quadro é uma cor alaranjada. E tem o martelo, né, que é o martelo mágico, o elemento simbólico do Thor, né? E, bom, depois, na página 75, onde está o quadro, tem também essas palavras, vou ler. Sabia, deus da mitologia nórdica, norte da Europa, Thor está associado à força extrema e aos raios e trovões. Ele empunha um martelo mágico que nunca erra o alvo e volta infalivelmente para as suas mãos. Essa divindade sempre esteve presente no folclore europeu, mas ficou ainda mais famosa após transformar-se em super-herói de quadrinhos nos anos 1960 e personagem de filmes de grande sucesso, tá? E essa tela aí, olho sobre tela, tá? A luta de Thor contra os gigantes de 1872. Tá bom, minha gente linda? Vamos à questão 5 agora. O humor da tirinha é produzido por uma quebra de expectativa. Como essa quebra é produzida? Gosto que no livro tem aqui no cantinho, né? Tem um quadrinho explicando o que é quebra de expectativa. Vou ler. A quebra de expectativa ocorre quando a narrativa leva o leitor ou a leitora a esperar determinado desfecho, mas o texto lhe apresenta algo diferente, que em geral provoca graça, humor, emoção. Tem vários memes, né, gente? Vocês conseguem lembrar aí de vários memes em que aparece expectativa e realidade. A expectativa é uma coisa grandiosa e a realidade não é tão boa assim, tá? É isso que acontece aqui. A expectativa de que Thor tem uma grande missão para cumprir, salvar o universo. E a realidade é que a missão dele é colocar um quadro na parede. Usar o martelo mágico poderoso para pregar um prego na parede. Muito legal. O efeito disso é humor, tá, gente? Vamos ver na outra questão. Questão 6. Como o martelo foi usado para o efeito de quebra de expectativa? Muito simples, né? O martelo é o elemento mágico, é o objeto mágico do Thor. Poderosíssimo. E aí ele foi usado apenas para colocar um prego na parede. Provavelmente Thor teve que moderar a força, né? Senão ia destruir a parede. Minhas crianças disseram muito isso. Professora, vai destruir a parede. Então é isso, né? O elemento mágico de poder, de força do Thor foi usado como qualquer um elemento comum, como qualquer martelo comum de qualquer pessoa. Colocar um prego na parede, minha gente. Questão 7. O quadrinista brincou com as proporções físicas de Thor. Como isso é percebido na tirinha? Os cambitos, né, minha gente? Na tirinha o Thor tem o corpo bastante musculoso, grande, né, da cintura para cima. Corpo grandão. Muito musculosão, exageradamente musculoso. E as pernas finas, feito palitos. Feitos cambitos. Aqui no Nordeste a gente fala assim, os cambitos, tá? Aliás, eu tô falando os cambitos. Mas o legal mesmo é dizer os cambitos, pra ficar mais engraçado. Feitos palitinhos assim, bem fininhos, perninhas fininhas, os cambitos de Thor, tá? É engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que ele faz, o humorista, né? O quadrinista, ao mesmo tempo que ele desenha uma narrativa engraçada por causa da quebra de expectativa, ele também coloca o personagem de um jeito caricato, muito engraçado, né? Brinca com aquelas pessoas que malham a parte de cima e ficam com as pernas finas, né? Letra B. Que efeito esse recurso provoca na tirinha? O efeito de humor. É isso que eu falei. Ao mesmo tempo ele brinca também com as proporções físicas de Thor para tirar onda, né? E isso é engraçado também. É o humor, tá, minha gente? Letra B. Fácil demais. Questão 8. Odin, pai de Thor, é considerado o principal deus da mitologia nórdica. É possível a um leitor que não conheça esse dado chegar à conclusão de que ele é importante em sua sociedade? Por quê? Gente, apenas com a tirinha é importante, é possível sim perceber que Odin é importante, já que a expectativa era que Thor tinha uma grande missão que iria salvar o universo. Odin é mais importante que Thor, né? Thor já é um grande herói, muito admirado e querido,
e forte. Então, Odin, se Odin é quem vai dar uma missão para Thor, então, hierarquicamente, Odin está acima de Thor. Então, se Thor já é importante, Odin é mais importante ainda, mesmo sem saber outras informações a respeito da mitologia nórdica, ou das histórias em quadrinhos, ou dos filmes de Thor, tá? Claro que a gurizada sabe tudo dos filmes, né? Tá bom, minha gente? Então, pela tirinha a gente já sabe, sim. Se Thor tem uma missão salvadora, ele está todo orgulhoso, cheio de pompa, porque Odin deu uma missão a ele, então significa que Odin é mais importante que ele. Odin é muito importante, tá? A tirinha mesmo já revela isso. Não é legal? Fácil demais. Como funciona a história em quadrinhos? Temos aqui, ó, nesse setor, e uma aqui do lado, ó, a onomatopeia, tá, gente? Onomatopeias e interjeições são muito presentes nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos, tá? Como funciona a história em quadrinhos? Nós analisamos o texto em si, a tirinha em si, agora vamos analisar a estrutura do gênero histórias em quadrinhos. Responda a estas outras questões sobre a tirinha de Fernando Gonçalves. 1. Como os fatos da história são narrados. Ó, gente, lá no título do capítulo, né? Imagens e palavras em ação, tá a resposta. A narrativa, né, nesse caso, é dada. Nós deduzimos a narrativa, o enredo da história, através das imagens e das palavras e os movimentos que são percebidos, né? Por exemplo, o Thor, na primeira tirinha, você percebe que ele tem um movimento. Ele está com as pernas abertas e uma das pernas um pouco levantadas. Tem um movimento aí, ele está andando. O desenho demonstra isso, né? É um trabalho bem desafiador e é muito rico o trabalho de quadrinista, né, minha gente? Fazer o desenho das histórias em quadrinhos é muito importante, é um trabalho muito belo. Eu admiro demais e eu sei o quanto não é fácil. Tá? Então são narrados através de desenhos e palavras que ficam nos balões e através das imagens, né, das ações expressas ali de um jeito bem resumido para ficar bem divertido. Número 2. Em uma tira, cabe ao leitor imaginar cenas que não são apresentadas explicitamente. Imagine o que se passou entre o primeiro e o segundo quadrinho e represente essa ideia por escrito ou por desenho. No primeiro quadrinho, Thor está caminhando e ele diz que tem uma missão dada por Odin. Então, nesse meio do caminho entre isso e lá depois o Odin dizendo mais para cima, nós sabemos que Thor foi ao encontro de Odin e Odin falou, coloca esse prego aqui dessa foto da minha mulher na parede, né? Alguma coisa assim. Então é isso que acontece. Thor chega no cômodo da casa onde está Odin e Odin fala para ele colocar o prego na parede. Ele não fica muito contente, mas tem que obedecer. Quando ele vai botar, tá meio baixinho assim, Odin fala mais para cima, que é o segundo quadrinho. Então é isso que acontece entre um e outro. A gente deduz, é claro que a gente deduz isso, infere pela circunstância, pelo contexto. Tá, minha gente linda? E a questão 3 é uma resposta pessoal. Você coloca, não existe resposta errada quando a resposta é pessoal. O que é que você acha? Colocar um quadrinho a mais, isso que a gente falou na questão 2, vai tornar essa tirinha melhor ou pior? Vai favorecer ou prejudicar a narrativa, a tirinha, o movimento? E aí a resposta pessoal, eu acho que é desnecessário. E aí não faz diferença. Do jeito que tá muito bom, né? A gente já consegue fazer a leitura. Não precisaria colocar. Mas eu acho que também não chega a prejudicar se colocar, não. Tá, minha gente? Agora, o original é esse. Colocar um A mais seria uma adaptação. Resposta pessoal, não existe resposta errada. Para encerrar, um quadrinho aqui que fica no final, né? Esse box que fica no final e que você deve copiar no seu caderno, tá, meu amor? Não esquece isso. Da observação para a teoria. No gênero textual História em Quadrinhos, também conhecido como HQ, a narrativa é apresentada por meio de quadrinhos em sequência. Em geral, essas histórias são compostas por imagens e por balões de fala e de pensamento, mas existem muitos exemplos de histórias que dispensam a linguagem verbal.
Embora todas as narrativas apresentem, em alguma medida, informações implícitas, exigindo que o leitor as complete com sua imaginação, esse é um recurso especialmente produtivo nas HQs, nas histórias em quadrinhos, tá, minha gente linda? Muito legal, gente. Ó, linguagem verbal, lembre-se, são linguagens em que nós utilizamos palavras, tá? Verbal é de palavras. Claro que nós temos verbal que tem a ver com verbos, é outro momento, tá? Aqui, linguagem verbal é linguagem ou falada ou escrita, mas linguagem em que se utilizam palavras, tá, meu amor? Aí a linguagem não verbal é a linguagem que não tem palavras. Os movimentos, os desenhos, tá certo? Existem histórias em quadrinhos sem palavras, só com desenhos, e a gente consegue fazer, pensar a narrativa que está ali nos desenhos. A gente consegue pensar. É o trabalho artístico maravilhoso dos desenhistas de histórias em quadrinhos, que é a quem nós homenageamos. E há uma homenagem aqui que vai acontecer no próximo vídeo, que eu vou colocar no izinho, que é das páginas 76 e 77, minha gente linda. Curte esse vídeo, fica aqui no canal, se inscreve e acompanha a playlist do 6º ano e outras playlists que estão aqui no canal. Fuça, Use e Abusa, tem leituras literárias maravilhosas, tem um monte de coisa pra você, tá? Fica por aqui, se inscreve, coloca o like. Tchau!